Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar alfazemas. Cheirinho gostoso. Isso me lembra uma palavra de 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Qual o cheirinho que você tem passado? Tem representado Cristo? Deus quer que todos se salvem. E eu também. Vamos pintar? Aqui temos o risco. Vamos começar por essas lavandas que estão dentro do jarro. Pincelzinho número 2. Eu vou começar fazendo assim, os verdinhos aqui, que são folhinhas pequenas, a base de verde grama. Eu vou preencher aqui já essas 3. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou dar uma escurecidinha aqui embaixo. Pronto, só porque aqui é uma parte, por mais uma pincelada aqui da entranha aqui do arranjo, tem que ficar um pouquinho mais escuro. Eu vou iluminar apenas com o verde glacial. Você pode iluminar com azul hortênsia, você pode iluminar com branco, não tem problema. A folhinha da lavanda, ela é um pouquinho desbotada. Ó, ela vai ficar assim. Aí, esta aqui, eu vou descer um pouquinho mais. Tô colocando mais na pontinha, tá vendo? Daí vai descendo. Deixar aqui um pouquinho mais acentuado pra separar. E nesta também, ali ó, do ladinho de cima. Eu vou trazer ela até aqui. Pronto, deu uma clareadinha. Eu vou fazer mais essas 3 folhinhas. Da mesma forma. Esses cabinhos, ó, já fiz as folhinhas. E esses cabinhos eu vou trabalhar com o pincel 2 também. Vou passar o pincel assim, ó, deitadinho. Não é preciso fazer com pincel 0, porque eles não são tão fininhos. Agora, nós vamos trabalhar o cacho de flores. E eu vou usar o azul hortênsia, que você pode trocar por um azul marinho, por um azul cobalto. Eu vou usar o violeta, que você também pode trocar por um violeta cobalto. E o lavanda. É uma oportunidade para você usar o lavanda. O lavanda nada mais é do que esse violeta aqui, bastante branco. Ele vai ficar nessa tonalidade. É um violeta muito fraquinho. Eu vou preencher com o pincel número 6. Eu vou pegar no pincel. Vou começar por aqui. Esse espaço, ele tá no fundo. É um espaço mais escuro. Então, não vou usar só o azul, não. Eu vou usar um pouquinho do violeta junto. Você viu que eu desenhei assim, ó, fazendo curvinhas. Porque esse cacho são muitas florezinhas. Então, vai ficar bem irregular, não vai ficar redondo, não vai ficar linha reta. Ó, o espaço de fundo. Agora, nós temos essas 3 aqui que a gente pode fazer. E essa daqui também. Vou começar por essa dali. Vou pegar o violeta aqui embaixo. Agora, eu vou passar pro azul. Não tem uma divisão aqui, tá? Por favor, não deixe divisão. Você viu que eu não tô alisando. Eu tenho que preencher o espaço, mas com batidinhas. Pôr um pouquinho mais de violeta aqui desse lado. Outra coisa, eu não limpei o pincel, eu deixei a tinta, eu depositei a tinta.
Não, vou fazer mais essa daqui, que ela tá por trás. Então, ó, tô com o pincel carregado de violeta. Vou pôr aqui embaixo um pouquinho do azul para separar desse fundo aqui. Você vai perceber, aqui não parece muito, mas quando você coloca o lavanda em cima, você vai ver que dá bastante diferença. Onde tem o violeta e onde tem o azul. Esta é a base. Agora, esta ficou por cima daquela. Então, o que eu faço? Eu vou deixar o azul aqui, ó. Você viu que eu usei o violeta na outra? É para fazer um pouquinho de divisão ali. Pra gente não depender só do lavanda. Para diferenciar uma da outra. Aí, eu vou colocar esse violeta aqui, ó. Vou deixar essa daqui um pouquinho mais azul. Lembrando que essa terminou aqui, tá? Ela não vem até o fundo. Pronto, o fundo todo preenchido, todo crespinho. Eu vou lavar o meu pincel e vou trocar de pincel. Troquei de pincel, peguei o número 2. Olha, eu experimentei o lavanda ali, mas eu não gostei, não. Eu não vou usar, eu vou usar o branco. Se você quiser experimentar no seu, se você gostar, pode continuar. Eu vou mudar, tá? Vou começar com o branco aqui, ó. O branco em cima desse violeta e desse azul vai ficar mais bonitinho. É bom usar um pincel assim, ó, bem curtinho e durinho para fazer essa parte aqui. E você vem fazendo isso aqui, ó, são pinceladinhas. Uma sai um pouquinho para fora, a outra para dentro, porque isso daqui são florzinhas. Lembrando que essa nossa lavanda aqui, ela tá bem sadia, tá bem gorda. Aqui embaixo, onde tem a área de sombra, o violeta, então você deixa menos branco. O branco maior, tenho que refazer aqui, porque eu coloquei o lavanda e não gostei. Ó, o branco mais acentuado vai ficar ali em cima. Enfim, são cachinhos. Depois, você pode até, ó, terminei de colocar o branco, posso até pegar um pouquinho da outra cor, no caso aqui o azul, e fazer algumas pinceladinhas assim, ó, por cima. Só algumas. Daí vai ficar umas áreas de sombra, vai dar mais profundidade aqui pro... Viu? Agora eu vou fazer o outro, fazer aquele dali que tá atrás. Viu? Lembra que ele terminou aqui, né? Então, eu vou fazer aqui já, ó. Limpei o pincel. Já deixei uma pontinha aqui pra colocar um cabinho. E agora, esse lado aqui, que é o lado mais clarinho. Aí, eu vou girando o pincel. Eu faço uma aqui, ó. Vai fazendo assim. Porque ele é redondo. Se você fizer só numa direção, ele vai ficar chato. Aqui não pode ter muito, porque esse lado aqui vai ficar branquinho. Aqui já chega, agora vamos fazer aqui, ó. Branquinho, branquinho, branquinho. Agora a gente vai salteando a pincelada. Isso é questão de treinamento. Você deve treinar. Treine num paninho. Se você estiver insegura antes de fazer aqui no pano direto. Pronto, terminei esse. Agora, eu vou colocar um pouquinho do azul em cima. O pincel tem que estar com a pinceladinha, dá a pinceladinha do tamanho da florzinha que você quer. Aqui, ó, em cima desse fundo escuro, eu vou fazer assim. Ele não pode ficar preenchido, parado. Então, eu vou sujar. Meu pincel tava sujo de branco. Sujei para fazer uma flor lá atrás. E agora eu vou colocar um cabinho aqui, ó. O verdinho, é claro que ele não ia aparecer muito, porque tá em cima do violeta que ainda tá molhado. E eu vou usar o verde glacial e vou fazer um pouquinho de luz em cima dele. Aí.
Eu vou terminar estas flores aqui, depois eu mostro para você. Olha como ficaram as flores. Agora, eu vou preencher esse pote aqui de branco inteirinho. Preenchi tudo e eu vou usar verde musgo claro. Se você colocar um pouquinho de sépia no marfim, você vai ter esse tom, verde musgo claro. Você viu que aqui tem uma linha, né? Aqui, ó. O meu aqui aparece bem. Bem em cima desta linha, eu vou colocar um pouquinho desse verde musgo claro e vou crescer para a esquerda. Agora, aqui em cima tem uma linhazinha paralela, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, por baixo. Aqui também, a tinta vai por fora, aqui fecha. Ó, vai ficar assim. Você viu que aqui tem outra linha, né? E essa linha começa ali de cima. Vou colocar a tinta em cima da linha. E vou também esfumaciar para a esquerda. Esse espaço aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho de sombra também. Para ele dar volume. Eu trabalho sempre tirando o excesso de tinta aqui no pratinho. Agora, a gente vai trabalhar o lado de cá. Na linha, fazendo sombra para a esquerda. Toda essa linha, toda essa área aqui. Aqui tem um lugarzinho bem escurinho que eu já vou deixar quase preenchido. Aqui também. Contorno, a sombra. Você viu que vai ficar só um pouquinho de luz ali. Esse tá por cima, então esse pedacinho fica escurinho. Aqui também a gente pode deixar um pouquinho mais escurinho. Nós temos essa linha aqui. Ó, tô colocando a tinta. Essa linha, a sombra é mais acentuada para baixo. Só que não fica uma área totalmente branca aqui. Então, a gente vai sombrear um pouquinho para cima também. A linha tá ali, você viu que eu não desmanchei. Tô passando a tinta bem de leve. E que fica uma área branca pura. Aqui a gente tem como se fosse um recorte nele. Aqui na alça, eu vou começar, ela tem como é que eu vou fazer? Com lápis pequenininho aqui, eu vou fazer, no teu risco vai, tá? Eu tô olhando aqui na fotografia, que ele faz a curva da sombra. Meu lápis tá pequenininho, é o que eu achei aqui na hora. Esses riscos aqui vão no teu risco, não se preocupe. Essa parte aqui de baixo, ó, vai ser escurinha. Aí, aqui, ó, a gente tem mais ou menos uma metade. Aqui, praticamente, estou preenchendo, ó, esse espaço de trás. Vai ficar esse pedacinho branco aqui. Aqui também. Aqui também. E essa linha aqui entra ali, ó, um pouquinho assim. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o meu pincelzinho 2, vou pegar uma pinceladinha
de sépia. Por um pouquinho mais. Uma pinceladinha de 2, uma pinceladinha do verde musgo claro, ou a mistura que você tem. Vou misturar para diluir, para clarear um pouquinho o sépia. E com essa mistura aqui, eu vou trabalhar todo o contorno. Considerando que o branco que eu tenho aqui ainda tá úmido, é bem fácil de misturar. Quando eu chego aqui, ó, nessa linha, eu ponho também um pouquinho do sépia. Mistura bem de leve. Aqui em cima, assim, ó, nas voltinhas, eu ponho um pouquinho dessa mistura. Toda essa parte que eu fiz sombra com verde musgo claro, agora eu vou realçar com o verde musgo claro mais o sépia. Agora eu vou passar em cima dessa linha de dentro aqui, ó, também. Bem em cima da linha. E não pode cobrir esse espaço todo, tem que ficar só ali na pontinha, na beiradinha. Aqui já terminei. Para finalizar aqui em cima, a gente faz na linha de cima também um pouquinho de sombra. Espere o violeta e o azul secarem completamente, tá? Antes de fazer isso. Aqui também a gente tem uma partezinha bem pequenininha, mas aqui tem uma beiradinha também. Pronto, agora a gente espera o pote secar para fazer uma luz depois. Enquanto isso, nós vamos fazer as lavandas aqui de baixo. Então, cabinhos daqui. Pego a tinta só de um lado, tá? Aqui não tem, aqui tem. Coloco o pincel deitadinho. Olha, eu vou puxando. Pego mais um pouquinho. Não pode ficar altinho ali, tá? Aqui, ó, não pode ficar essa ponta. Aí, você tira o excesso aqui no pratinho. Aí, você começa dali e vem trazendo. Eles não tem que ficar tão fininhos. Aqui nós temos duas folhinhas, ó. Aqui tem uma folhinha e aqui tem outra folhinha. Eu vou preencher esse espaço aqui, daí já te mostro. Então, pintei toda essa parte, você pode conferir. Agora, eu vou pintar o lacinho. Eu vou usar o azul ultramar, vou começar aqui, ó, nessa perna. Depois, aqui dentro, aqui vou encher, aqui dentro tem uma dobra. Eu vou colocar, aqui, tá vendo que tem uma curvinha? Então, em cima da curvinha, eu vou descer um pouquinho assim, ó, pelo meio. Depois, o lado de cá, mesma coisa. Aqui dentro, ó, da dobra. Depois, aqui na curvinha, vou descer um pouco pelo meio. E agora, eu vou colocar nessa perna. Aqui, nesse lado. E aqui no meio, que tem um risco, vou colocar um pouquinho também. Bom, aqui está a base da sombra do nosso laço. Agora, eu vou iluminar com o branco. Tô usando o pincel número 2. Ó, coloquei o branco ali e vou dar uma puxadinha aqui pra dentro. Agora, todo esse lado aqui vai o branco. Esse lado de cá também vai o branco. Aqui, ó, eu tenho que dar uma disfarçadinha. Depois, eu tenho essa bordinha aqui, ó, que vai o branco.
Aqui também eu dou uma disfarçadinha. Do lado de cá, essa borda aqui vai o branco até lá. Depois, eu não posso fazer assim, eu tenho que virar o meu pincel. Daqui pra lá. Dou uma disfarçadinha, porque não pode ficar assim listrado, né? Então, vou deixar assim mais disfarçadinho. Esse ladinho de cá, a ponta do lado direito também. Meu pincel tá carregado de tinta, então eu vou tirar um pouco, porque aqui, ó, eu tenho que dar uma esfumaçadinha. Se tiver muita tinta no pincel, a gente não consegue. Mistura tudo. Aí, agora aqui, ó, coloco o branco na ponta. Posso trazer ele aqui também. Aí. Agora, eu vou pegar o meu pincel zero e eu vou fazer um contorninho. Você viu que não é aquele contorno muito perfeito? É só mesmo pra marcar as bordinhas. Aí. Agora, aqui ainda tá bem molhado, mas eu vou passar o clareador nessa área aqui de baixo, ó. Vou passar pra gente poder trabalhar aqui esse ferrinho. Você pode passar o diluente também, se você quiser. Peguei meu pincel grande de novo, ó, verde musgo claro. Eu vou fazer uma sombra aqui embaixo. Vou trabalhar só esse lado, porque o de lá é espelhado. Depois você vai saber como fazer. Olha, eu tô colocando esse verde musgo claro, assim, pincel bem limpinho, só ali nos entremeios, tá? Pra fazer um fundo. Aqui no final vai sumindo. Aqui pode até deixar reto. Pronto, agora eu vou pegar o pincel 2. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. E nós vamos fazer um pouquinho de sombra. Primeiro, toda essa parte aqui, ó. Tortei ali, mas não faz mal. Depois a gente arruma com... Quando for fazer essa linha de cima, a gente arruma. Cuidado aqui pra não borrar. Venho descendo. É importante que fique a mesma intensidade da cor. Você viu que aqui ficou forte. Aqui ficou mais fraquinho. Então, eu vou pôr um pouquinho mais. Porque tem que ficar a mesma intensidade. Só aqui no final que você pode ir limpando o pincel para ficar mais clarinho. Tá, agora eu vou fazer sombra. A sombra aqui vai ficar sempre desse lado. Aqui, ó. Vou crescer aqui. Sempre pouquinha tinta no pincel. Vou colocar um pouquinho aqui dentro. Já fugia a minha lógica. Ó, você viu que eu resolvi sombrear inteiro, tudo. Toda a volta. Só com um pouquinho. Acho que vai realçar mais. Pronto, sombreei toda essa parte. E agora eu vou colocar o branco. Mas esse branco é bom você pegar um pincel seco, durinho. Aí você vai pegar o branco com, assim, ó, pincel bem de pé. Vou mostrar aqui. Você vai colocar aqui, ó, e vai girar. Daí você vai colocar a tinta e vai espalhar. Olha o realce que já deu. Aí, aqui, ó, eu vou começar aqui embaixo e venho
sumindo para cima. Não comece dali para cá, não. É daqui para lá. Porque ali é a área de sombra, então não pode ficar muito branco. Esse aqui. Começa aqui no gordinho, dou a volta. Você viu que ali já ficou escurinho porque a tinta tava acabando. Então, é assim que é pra ficar. Vou colocar a outra tinta aqui e vou pra lá. Nem precisa deixar esse excesso de tinta, tá? Ó, coloco aqui, giro o pincel. Se você tiver dificuldade de fazer esse movimento com o pincel assim, vai preenchendo, então, bem devagarinho. Mas não deve ficar assim crespo, tá? Ele tem que ficar liso. Eu vou fazer o outro lado também. Depois eu mostro pra você. Olha, isso aqui tá totalmente seco. Esse tá molhado, mas tem uma linha de clareador aqui. Então, eu posso pôr água que a água não vai invadir. Eu vou borrifar, eu não posso borrifar água aqui, mas aqui nessa área eu posso. Então, eu vou borrifar água para umedecer toda essa parte. Aqui eu posso até cobrir assim, ó. Porque a água não vai ultrapassar aqui essa barra de clareador. Um pouquinho pra fora. E pronto. Agora tá bem molhadinho. Então, eu posso tirar o excesso com o pano. Pincel 14. Uma pinceladinha de amarelo canário. Bem pouquinho, tá? Bem fraquinho. Eu vou colocar nessa área aqui, ó, do fundo. E um pouquinho aqui. Entre as flores. Mas sempre começa aqui de baixo, ó, vai subindo. Não é preciso fazer contorno. Você viu que é muito pouco. É só mesmo para dar um ar de fundinho. Aqui você não pode deixar dentro da alça só. Se você passar aqui dentro da alça inteiro, você tem que sair aqui para fora também. Ó, o mesmo que ficou aqui, tem que ir morrendo e terminar aqui. Vem sumindo, que termine bem clarinho. Desse lado aqui a mesma coisa. Começa sempre por baixo, vai crescendo esse fundo, vai limpando o pincel. Se precisar mais, pegue e não comece ali, comece sempre do cantinho novamente. Aqui acho que já chega. Um pouquinho mais forte aqui para equilibrar. Agora eu peguei o pincel 8 de novo. Aqui, ó, uma pincelada de sépia. E eu vou deixar aqui, ó, a linha. Um pouquinho mais escura. Eu vou trabalhar assim, ó. Vou sumindo com esse sépia. Tem um molde vazado que faz madeira. Aqui você pode usar. Eu não tô usando porque há pessoas que não tem como adquirir. Então, eu quis fazer um fundo aqui pra todo mundo poder fazer igual. Pro lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Você viu que eu não deixei todas as linhas na mesma altura. Olha, veio até aqui, essa até ali, essa foi mais, essa já foi diminuindo. E daí ali acaba. Aqui é onde pode ficar maiores.
cantinho bem escuro, pode até vazar um pouquinho aqui. Aí aqui a gente já começa com as linhas, ó. Você pode ir acompanhando a trama do tecido. Fica bem fácil, para não entortar. Se quiser, pode até usar régua. E se quiser, pode fazer aquele desenho que a gente faz de madeira, assim, ó. Tá vendo? Você pode ir colocando essas imitações de nó. Terminei aqui também. Essa parte aqui, você viu que ficou o branquinho do tecido. Eu vou usar um pouquinho daquele sépia. Eu manchei ali, passei um branco em cima, porque afinal aqui vai ser a mesa. Ó, pincel bem limpo. Tá úmido, então dá pra gente trabalhar. Um pouquinho de sépia. Aqui embaixo, ó, posso deixar assim um pouquinho mais escurinho. Aqui atrás. Mas aqui é mesa, tá? Então a gente tem que trabalhar assim, ó. Fiz mais uma mancha aqui. Então tenho que disfarçar. Eu vou fazer esse trabalho do lado de lá também. Aqui já, ó, embaixo da flor, eu já vou deixar um pouquinho de sombra. Um pouquinho mais forte, né, de lavanda. Olha, já sujei com sépia aqui toda a base da mesa. Agora, essa beiradinha aqui, eu vou preencher com o branco. Vou fazer isso dos dois lados. Quando a gente trabalha com água, se colocar muita água, fica assim. Tá vendo que não, as minhas linhas sumiram? Só que o lado de cá, você viu que as linhas continuam ali, ficou certinho. O que que eu faço? Então, a gente tem que ficar vigiando. Você faz o trabalho e se ele começar a crescer assim, é porque tinha bastante água. Aqui já secou um pouco. Então, eu vou retocar a linha. Esse efeito eu gosto. Fica meio aquarelado. Mas aqui, o efeito que eu quero aqui em cima não é aquarelado. Vai retocando com cuidado, porque agora a água já evaporou um pouco, então não vai diluir muito essa tinta. Lado de cá tá beleza, não precisa retocar. Aqui embaixo, olha como fazem manchas. Eu gosto dessas manchas. Fica bem irregular, como se fosse pintura de seda. A gente não controla. Agora aqui tá bem sequinho, então a gente vai colocar branco de novo para iluminar. Primeiro eu vou usar o branco aqui, ó. Um pouquinho, só para acertar aqui o final da mesa. Desse lado aqui também. Não é para preencher, tô pegando só um pouquinho e tô fazendo a linha. Nem vou passar por cima desses aqui, ó. Assim. Aqui embaixo, tá legal? Agora sim, ó, peguei uma pincelada de branco e eu vou colocar bem aqui. Outra aqui. Acho que aqui pode ir um pouquinho mais gordo, assim. Agora, aqui, ó, mas é no meio, não é na borda. Tirar o excesso, porque senão vai sumir tudo. Agora, eu vou espalhando de levezinho. Essa linha aqui vai ficar bem branquinha. Aqui no cantinho também, ó.
Só um pouquinho ali. Aqui também vai ficar uma linha. Troquei de pincel, porque agora eu vou retocar essas bordinhas. Se você quiser usar um pincel zero para fazer isso aqui, pode usar. Eu vou realçar a luz aqui, ó, em toda essa parte que tá branquinho. Aqui na alça, aqui, ó, a gente tem um pouquinho de reflexo de luz branca ainda. Só nesse gordinho aqui. E agora, para concluir, aqui, ó, nessa parte gorda, eu vou dar 2 pinceladas de luz. E aqui em cima, eu vou dar uma. Assim. Pronto, trabalho concluído. Trabalho concluído. Espero que tenham gostado. O risco você já sabe, você encontra na minha página www.sonalupinturas.com.br gratuitamente. Para aqueles que têm me apoiado, muito obrigado e até a próxima aula.